Mandado de injunção, garantia contra a inércia legislativa. O mandado de injunção é um instrumento jurídico essencial para garantir que os direitos e liberdades previstos na Constituição Federal de 1988 sejam efetivamente exercidos pelos cidadãos. Sua principal finalidade é suprir a ausência de uma norma regulamentadora quando essa lacuna impossibilita o exercício de direitos fundamentais ou prerrogativas relacionadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Trata-se de um mecanismo que busca combater a inércia do legislador e permitir que indivíduos e coletividades não fiquem prejudicados pela omissão estatal. A Constituição Federal de 1988 prevê diversos direitos e garantias, mas muitas vezes sua aplicação depende da edição de normas infraconstitucionais que detalhem sua execução. Quando o poder público não elabora essas normas dentro de um prazo razoável, cria-se uma situação de incerteza jurídica, em que o titular do direito não consegue exercê-lo plenamente. O mandado de injunção surge, então, como uma solução processual para que o Poder Judiciário possa garantir a aplicação do direito em questão. Esse instrumento pode ser utilizado tanto por indivíduos quanto por coletividades, desde que comprovem que a falta da regulamentação inviabiliza o exercício de um direito constitucional. O mandado de injunção coletivo tem o objetivo de beneficiar um grupo determinado de pessoas, como categorias profissionais, entidades de classe ou sindicatos. Essa possibilidade amplia sua eficácia e torna a decisão judicial mais abrangente. Para que o mandado de injunção seja cabível, é necessário que haja um nexo de causalidade entre a ausência da norma e a impossibilidade do exercício do direito. Além disso, é exigido que tenha decorrido um prazo razoável para que o legislador tenha se manifestado, mesmo assim, a regulamentação não tenha sido realizada. Não se trata de um mecanismo para questionar a qualidade de uma norma existente, mas sim para suprir uma omissão total ou parcial do poder público. A legitimidade ativa para impetrar o mandado de injunção é ampla. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode recorrer ao judiciário para requerer a edição da norma faltante. No caso do mandado de injunção coletivo, entidades como partidos políticos, sindicatos, associações e até o Ministério Público têm legitimidade para pleitear a regulamentação de direitos em nome de uma coletividade. O legitimado passivo, por sua vez, é sempre o órgão ou a autoridade que tem a competência para editar a norma regulamentadora. Assim, o mandado de injunção não se volta contra qualquer agente público, mas apenas contra aquele que tem o dever de elaborar a regulamentação necessária. A doutrina e a jurisprudência apresentam diferentes interpretações sobre os efeitos das decisões no mandado de injunção. Tradicionalmente, havia um entendimento de que o judiciário apenas reconheceria a omissão legislativa e comunicaria o fato ao órgão competente, sem determinar medidas concretas. Esse posicionamento, chamado de teoria não concretista, limitava os efeitos do mandado de injunção e muitas vezes resultava em pouca efetividade prática. No entanto, com o passar do tempo, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal uma posição concretista, segundo a qual o judiciário pode não apenas reconhecer a omissão, mas também garantir diretamente o exercício do direito, estabelecendo regras provisórias até que a regulamentação seja feita. Essa abordagem pode ser concretista individual, quando a decisão beneficia apenas o autor da ação, ou concretista geral, quando a decisão tem efeitos mais amplos e pode beneficiar todos os cidadãos na mesma situação. A legislação que regulamenta o mandado de injunção adotou a corrente concretista individual como regra. Assim, o Poder Judiciário pode estabelecer um prazo para que a norma seja editada, enquanto isso não ocorrer, definir as condições em que o direito poderá ser exercido. Se houver descumprimento reiterado pelo poder competente, o Judiciário pode determinar medidas ainda mais eficazes para garantir a aplicação do direito. É importante destacar que o mandado de injunção não é um mecanismo gratuito, o que pode limitar seu acesso por parte da população em situação de vulnerabilidade. Além disso, sua impetração exige a assistência de um advogado, o que reforça a necessidade de orientação jurídica para sua utilização. Embora seja um instrumento poderoso, há situações em que o mandado de injunção não pode ser utilizado. Se já existir uma norma regulamentadora, mesmo que considerada imperfeita, não cabe a utilização desse mecanismo. Da mesma forma, ele não pode ser utilizado para suprir lacunas em normas infraconstitucionais, pois sua aplicação se limita a garantir o exercício de direitos previstos na Constituição Federal de 1988.
Outro ponto relevante é que o mandado de injunção não pode ser utilizado para obrigar o legislador a regulamentar dispositivos cuja normatização seja meramente facultativa. Se a Constituição Federal de 1988 estabelece que determinado direito poderá ser regulamentado e não impõe essa obrigação ao legislador, não há omissão a ser suprida. A evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tem sido fundamental para consolidar o mandado de injunção como um instrumento de proteção aos direitos fundamentais. Ao longo dos anos, diversas decisões foram proferidas no sentido de dar maior efetividade a esse mecanismo, garantindo que os cidadãos não fiquem reféns da omissão estatal. Na prática, o mandado de injunção já foi utilizado para garantir o direito de aposentadoria especial para servidores públicos, devido à falta de regulamentação específica para essa categoria. Também foi aplicado para assegurar o exercício do direito de greve dos servidores públicos, diante da ausência de uma lei que estabelecesse suas regras. Esses exemplos demonstram sua importância na concretização de direitos fundamentais. Em um Estado democrático de direito, a inércia legislativa não pode ser um obstáculo para a garantia dos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. O mandado de injunção, ao possibilitar a concretização desses direitos mesmo diante da omissão estatal, reforça a ideia de que o acesso à justiça e a efetividade dos direitos fundamentais devem ser princípios norteadores da atuação do Estado. Dessa forma, esse instrumento continua sendo essencial para assegurar que as normas constitucionais não fiquem apenas no papel, mas sejam efetivamente aplicadas em benefício dos cidadãos. Ele representa um mecanismo de equilíbrio entre os poderes, garantindo que o legislativo cumpra seu papel e que o judiciário atue sempre que for necessário para impedir que a inércia estatal prejudique a concretização dos direitos fundamentais. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!